Com toda essa polêmica que teve da Argentina na Copa e ainda tá tendo, eu aproveitei que o nome deles está em alta para trazer alguns casos estranhos e misteriosos do país. Então bora pro vídeo para os casos da Argentina. O lugar é a Ruta Nacional, que fica próximo à Terra do Fogo, um local no sul extremo da Argentina. Um lugar inóspito, cercado por um vazio bem cinzento e ventos fortes. Foi para lá, no camping John Gamble, o acampamento, que no dia 28 de setembro de 2008, a família Herrera decidiu passar um domingo comum. Maria Helena, a mãe, grávida de seu segundo filho, o pai Fábia e a já nascida pequena Sofia, de apenas 3 anos, e junto com eles um casal de amigos, com seus filhos. O plano era simples, um churrasco em família, longe do barulho da cidade, num lugar praticamente deserto. Estavam apenas eles e o caseiro do local, que tomava conta do camping. Eles estacionaram o carro e o pai Fábia decidiu caminhar cerca de 150 metros com a pequena Sofia e outras crianças junto a eles, para pegar gravetos para acender uma fogueira. Afinal, na mente deles, só eles estavam no camping, então que perigo poderia ter? Porém, em um piscar de olhos, Fábia se distrai por poucos segundos. Ao olhar de volta, onde está sua filha? Onde está Sofia? A garota simplesmente desapareceu no ar, enquanto eles pegavam gravetos. Os pais e amigos desesperados procuraram em torno, porém, nenhum sinal da pequena garota de 3 anos. Imediatamente, eles chamaram autoridades. A polícia reconstituiu cada segundo dessa caminhada e da chegada da família. Do momento em que eles desceram do carro no acampamento até o segundo que o pai percebeu que a garotinha tinha desaparecido, passaram somente 9 minutos. 9 minutos foi o tempo suficiente para uma garotinha desaparecer. Os pais desesperados procuraram ajuda de todo tipo. Sem saber o que fazer, passaram por rádio que sua filha havia desaparecido no camping. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas, mais de 3.000 pessoas do povoado perto invadiram o camping, desesperados, procurando a garotinha. Carros, cavalos e uma multidão pisoteando e infelizmente podendo estragar qualquer prova que havia no local. Se aconteceu um crime ali, toda essa multidão acabou encobrindo possíveis provas. Outro erro sério foi que a polícia demorou mais de 11 horas para poder fechar ou vigiar com veemência a fronteira com o Chile. A fronteira com o Chile é a mais perto do local e poderia ser uma rota de fuga de um possível sequestrador. E o pior de tudo, um tempo depois, pessoas com tochas e pedras quase que lixaram os pais da garota, pois em casos como esses, e em volta de tantas pessoas, rumores começaram a surgir, e acabaram circulando boatos que eles haviam vendido a própria filha, ou outros boatos insinuando que eles tiraram a vida da filha e enterraram em algum lugar. O pai, é claro, se culpa até hoje. Devia ter prestado mais atenção, não devia ter baixado a guarda. Mas como pode uma garota de apenas 3 anos sumir em tão pouco tempo? Mas o que realmente aconteceu naqueles 9 minutos em que Sofia desapareceu? Existe uma testemunha, uma criança de apenas 5 anos que estava lá naquele dia, filho dos amigos deles. Na época, em depoimento, o menino contou uma história perturbadora e estranha. Ele disse ter visto um homem com uma tatuagem e acompanhado de um cachorro boxer se aproximando de Sofia, pegar a mão dela e colocá-la dentro de um carro, à beira da estrada. Anos depois, já adulto, ao passar por uma nova escuta psicológica, que é quando psicólogos fazem você retornar a experiências anteriores, mesmo quando você era criança, o jovem repetiu exatamente a mesma história, sem mudar um detalhe. Então a chance daquilo ser verdade é muito grande. Com as investigações, a polícia chegou a um nome, um trabalhador itinerante, de nacionalidade chilena. Lembrando que a fronteira não era muito longe desse local. Apelidado na região de Panta Virgem, um homem que tinha mandato de prisão por tentativa de homicídio e vagava pela região. Seria ele um predador que ficava espreitando pelo local e acabou achando na pequena Sofia sozinha, presa perfeita? A Interpol emitiu um alerta vermelho para ele. Porém, o homem não foi encontrado. Ele simplesmente evaporou do mapa, assim como Sofia. O caso Sofia Herrera foi devastador e chamou muita atenção na Argentina e chegou a mudar as leis do país. Foi por causa dela que nasceu o Alerta Sofia, algo parecido com o Alerta Amber, um sistema nacional de emergência para agir rapidamente quando crianças desaparecerem. Hoje, a principal hipótese da justiça não é de homicídio, mas sim de uma adoção ilegal, um tráfico de criança. A possibilidade que ela tenha sido levada para uma família que criou sem saber sua verdadeira origem é muito grande. Os familiares, inclusive a Maria Helena, que é a mãe, volta e meia na internet recebe mensagens de apoio e fotos perguntando se alguma garota que o pessoal encontrou pelo mundo não seria Sofia. É algo bom e ruim ao mesmo tempo. Ruim porque faz a família revisitar o caso do desaparecimento da garotinha,
Porém é algo bom, mostrando que o caso ainda está na mente das pessoas e que, quem sabe, ele pode ser resolvido, se Sofia ainda estiver aí fora. Porém, nas palavras da mãe, ela diz: infelizmente nós não vamos encontrá-la, já passou muito tempo. Porém, minha esperança não morreu. A nossa maior esperança é que ela nos encontre, que ela descubra quem ela é e, por causa disso, venha encontrar a sua verdadeira família. Casos assim já aconteceu. Crianças que foram sequestradas e criadas por outras famílias, quando cresceu, viu em reportagens, jornais e coisas do tipo, fotos e matérias sobre seu desaparecimento e acabou descobrindo que foi retirado de sua família quando era criança. Vamos torcer. Quem sabe Sofia está sendo criada por uma família que a trata bem e quem sabe um dia, quando ela estiver mais adulta, ela descubra tudo e volte em segurança para sua verdadeira família. Porém, até hoje, o paradeiro de Sofia é desconhecido. Em 9 minutos, uma garota de 3 anos simplesmente desapareceu no ar. No início do século XX, enquanto Buenos Aires tentava se erguer como uma das grandes capitais da América do Sul, o mal silencioso e difforme caminhava pelos becos da cidade. Ele não parecia uma ameaça, era pequeno, franzino e tinha os braços magros e mais longos que o normal. As orelhas bem grandes dele se destacavam em seu rosto pálido, mas por trás daquela aparência quase caricata escondia-se um verdadeiro assassino, e praticamente o primeiro serial killer da Argentina. Nascido em 1896, filho de imigrantes italianos, Caetano cresceu em um lar marcado por violências e pelo seu pai alcoólatra, e pelas marcas biológicas da sífilis, que herdou dele. Incapaz de se adaptar às escolas, onde foi expulso várias vezes por acesso de fúrias, o garoto acabou indo parar nas ruas, e foi ali que seus primeiros impulsos começaram a agir. Antes de fazer humanos como vítimas, Caetano alimentava o seu fascínio doentio com duas coisas: o fogo e o sofrimento animal. Ele passava horas observando o fogo consumir objeto. Ele ficava quase hipnotizado com isso. E é claro que ele infelizmente também fazia isso com alguns animais de rua. Aos 7 anos, o apetite dele mudou. Ele acabou batendo em um pequeno garoto de 2 anos e jogou ele em um buraco com espinhos. Pouco tempo depois, jogou pedras em outro. Porém, em 1906, aos 10 anos, isso acabou passando dos limites. Ele atingiu um ponto sem volta. Um bebê de 18 meses tinha desaparecido. E um tempo depois, Caetano confessou que foi ele que deu um fim nesse bebê. Onde não vamos dar mais detalhes por conta do YouTube, que não vai gostar e vai acabar derrubando o vídeo. A família, incapaz de conter a aberração que o garoto se tornou, conseguiu enviá-lo para um reformatório e deixar ele trancado lá por anos. Porém, esse reformatório não reabilitou o garoto, apenas fez o monstro que tem dentro dele crescer ainda mais. Quando ele retornou para as ruas em 1911, Caetano já era um jovem de 15 anos, com dores de cabeças lancinantes, consumindo álcool em grande quantidade, e ele continuava com seu sadismo por fogo. Ele se tornou um piromântico ativo, ateando fogo em casas e fábricas. Mas o pior não era isso. Com todos esses acontecimentos, ele acabou desenvolvendo um método estranho e perverso, o do falso herói. Ele atraía pequenas crianças com doces para locais isolados e atacava essas crianças. Muitas vezes as amarrava e fazia coisas cruéis. Só que quando adultos chegavam perto, ele fingia ter acabado de chegar e inventava histórias mirabolantes, dizendo que acabou encontrando essa criança ou que estava salvando ela. As crianças, suas vítimas, por serem muito pequenas, muitas vezes não sabiam desmentir essas histórias macabras. Porém, esse teatro de Caetano estaria prestes a acabar com os acontecimentos futuros. No dia 3 de dezembro de 1912, o pequeno Gesualdo Giordânio, de apenas 3 anos, brincava perto de sua casa, quando foi abordado por Caetano. Caetano conhecia a família do pequeno garoto. Inclusive, seus familiares já haviam dado bronca nele, pelas coisas ruins que ele faz. Caetano, prometendo doces para a pequena criança, levou ele até um casarão abandonado. No caminho ainda pararam para comprar mais doces numa mercearia. Porém, quando chegaram ao destino, a pequena criança percebeu o perigo e tentou correr. Caetano não deixou a pequena criança fugir. Amarrou ela e acabou tirando sua vida, usando um prego e tijolos. O sadismo de Caetano era algo sem limites e ele precisava ser parado. Mas logo em seguida aconteceu algo ainda pior, mostrando que a mente perturbada desse cara não tinha limites. Horas depois, quando a família velava o corpo da pequena criança que Caetano matou, uma multidão pela cidade se aglomerava em volta, velando e sentindo pelo pequeno garoto morto. Porém, Caetano infiltrou-se dentro do velório, entre os adultos, caminhou até o caixão da criança para se aproximar do corpo e, diante de todos, acabou tocando no rosto do pequeno garoto já sem vida. Ele queria pegar o seu prego, que ele usou para tirar a vida do garoto. Ao perceber que o prego não estava mais lá, provavelmente o pessoal que preparou o corpo da criança para o velório deve ter tirado esse prego e limpado bem o corpinho da criança. Quando ele não encontrou o prego que ele mesmo usou para tirar a vida do garoto, ele ficou visivelmente bravo e contrariado, e saiu de lá totalmente nervoso. A ousadia e os detalhes fornecidos pelo dono da loja de doces que ele e a criança passaram antes, acabaram fechando o cerco finalmente para Caetano. A polícia foi até a sua casa e encontrou pedaços de cordas usado no crime do pequeno garotinho.
Ele ainda por cima guardava recortes de jornais dos crimes que ele mesmo cometia, algo como se fosse um troféu para ele. Aos 16 anos e incapaz de ser reabilitado, ele foi internado em um hospital psiquiátrico e posteriormente transferido para um lugar mais isolado da Argentina, a penitenciária de Ushuaia, a famosa prisão no fim do mundo. Naquele inferno gelado, o predador virou presa, pois apesar do lugar estar cheio de criminosos, mesmo eles não gostam muito quando pessoas fazem coisas contra crianças, e Caetano acabou servindo de exemplo na prisão. Ele foi agredido por outros prisioneiros e sofreu de várias outras formas que eu não posso detalhar aqui. Porém, mesmo com esse sofrimento, Caetano continuava vivo e preso. Só que tudo mudaria em 1933, em mais um ato de crueldade que selou seu destino no presídio. Caetano pegou o gato de estimação de um dos detentos e tirou a vida do animal. Os prisioneiros, que já viam ele como alguém inferior por tudo que ele fazia com crianças, tomou isso como a gota d'água. Como eu disse, bandido é bandido, mas mesmo bandidos têm uma certa repulsa por pessoas que fazem mal a crianças e animais. Após esse ato de crueldade, os prisioneiros acabaram fechando ainda mais o cerco contra Caetano. Ele sofria ainda mais, apanhava ainda mais na prisão e sofria de várias formas que, novamente, eu não posso detalhar aqui, mas que vocês já imaginam, com quem abusa de crianças na prisão. Após muitos anos presos e praticamente sofrendo um inferno na terra, aos 48 anos, vítimas de hemorragia interna e dos contínuos espancamentos que sofria na prisão, o garoto orelhudo, que um dia fez Buenos Aires tremer com seus atos de incêndio e crueldade animal e contra crianças, acabava seu dia sozinho em uma cela, na prisão no fim do mundo, pagando pelos seus pecados e perdendo a sua vida naquela noite, devido aos vários ferimentos. Caetano, ou o menino orelhudo, acabou se tornando o primeiro serial killer conhecido da Argentina. Uma trajetória cruel, onde ele espalhou toda a sua mente sádica e sua crueldade para animais e crianças, mas que no final da sua vida, todo esse sadismo acabou voltando para ele dentro de uma prisão no fim do mundo, onde outros prisioneiros acabaram sendo seu pior carrasco, morrendo sozinho em uma cela fria aos 48 anos. Esse foi o fim do primeiro serial killer da Argentina. A ideia de um serial killer caçando mulheres nas estradas durante a madrugada parece coisa de filme de terror, mas nos anos 90, a Argentina viveu exatamente esse pesadelo. Corpos começaram a aparecer abandonados à margem das rodovias, e de uma específica, com características sempre semelhantes. Esse caso ficou conhecido como El Loco de la Ruta, ou o Louco da Estrada. Tudo começou no dia 1º de julho de 1996, sobre a ponte próxima à Ruta 8. Seria algo como a altura 8 dessa conhecida estrada. Foi onde foi encontrado o corpo da Adriana Fernandes, de 27 anos. Ela havia sido despida e morreu asfixiada. Na época, ninguém imaginava que aquela seria apenas o primeiro caso de uma sequência de crimes. 5 meses depois, surgiu outra vítima, Maria Amaro, de 35 anos. O padrão era o mesmo, e ela também foi abandonada à beira da estrada. Porém, dessa vez um detalhe chamou a atenção. Nas costas da vítima, havia sido entalhado algumas palavras obscenas. Já em janeiro de 97, no ano seguinte, a violência aumentou. Os restos mortais de uma outra mulher, Viviane Pendola, foram encontrados espalhados pela vegetação. Poucos meses depois, outra mulher, Emília Jimenez. Elas também haviam sido sufocadas. Ao lado desse último corpo, porém, havia algo diferente. Um buquê de flores. A imagem percorreu os jornais da Argentina. Com isso, nasceu a lenda, o Louco de la Ruta, ou o louco ou o maníaco da estrada. Um suposto serial killer que caçava mulheres durante a madrugada nessa imensa estrada, que cortava boa parte da Argentina, chegando até a fazer fronteiras com outros países. O suposto serial killer. Com a pressão da população e com os inúmeros casos, uma força-tarefa foi criada para investigar o caso. Vários especialistas em perfil criminal deram suas opiniões, porém, enquanto isso acontecia, outras mulheres desapareceram. Entre elas estava Ana Norris, Silvana Carbolo e Verônica Chaves. A imprensa passou a tratar todos os casos como se fosse um único criminoso, um serial killer agindo na região. A semelhança entre os assassinatos reforçava essa teoria. Todas eram mulheres vulneráveis, grande parte trabalhavam com um programa e o corpo era sempre encontrado próximo a essa rodovia. Para a população, não havia dúvidas, havia um serial killer à solta. Durante as buscas relacionadas ao desaparecimento de Verônica Chaves, investigadores encontraram uma pequena agenda telefônica. Nela, havia contatos de pessoas influentes. Entre os nomes apareciam autoridades, policiais e pessoas do governo. A descoberta levantou suspeitas sobre possíveis ligações entre redes de prostituição, corrupção policial
e figuras públicas. O juiz em segredo acabou autorizando escutas telefônicas de várias pessoas importantes. As gravações, nesses casos, acabaram levantando indícios de corrupções, proteções indevidas e atividades ilegais. Com isso, diversos policiais passaram a ser investigados e alguns até punidos. Toda essa investigação também mostrou que sim, várias dessas pessoas importantes, tanto do governo quanto policiais, estavam por trás dessa rede de prostituição. Com isso, os policiais passaram a questionar e até achar possível que esses casos de O Louco de la Ruta não seriam serial killer, e sim essa rede de poderosos tentando apagar seus vestígios. Talvez esses crimes tenham sido cometidos por várias pessoas. Com o passar dos anos, diversas hipóteses passaram a disputar o espaço. A primeira dizia que realmente existia um serial killer, o famoso Louco de la Ruta, o Louco da Estrada, responsável por assassinar as mulheres ao longo da rodovia argentina. O fato delas terem sua vida tirada de uma forma mais fria e cruel, como asfixia, e não com um simples tiro, como provavelmente uma rede de corrupção faria, deixa mais forte essa teoria do serial killer. Outras hipóteses defendiam que o apelido criado pela imprensa, o Louco da Estrada, apenas acabou causando confusão e juntou vários crimes que podem ter sido feitos por pessoas diferentes em épocas diferentes, como se fosse numa pessoa só. Nesse caso, poderia ter sido assim assassinos, ou mesmo essa rede de corrupção, ou alguma briga entre alguma prostituta e algum cliente, acabou se juntando como se fosse um caso só, mesmo não sendo. E a terceira teoria seria que essa rede de corrupção estaria tirando a vida dessas jovens para poder encobrir toda a ligação com essa rede de prostituição. Garotas que tentassem sair, que tentassem denunciar, ou mesmo que não obedecessem às ordens dos poderosos que comandavam essa rede de corrupção, eram silenciadas e deixadas à beira da estrada. Porém, o maníaco da estrada da Argentina nunca foi capturado e permanece um mistério o que realmente estava por trás desses casos. Policiais corruptos agindo na região? Pessoas poderosas como político por trás do crime? Ou será que realmente havia um serial killer que acabou saindo impune desses inúmeros assassinatos? Essa era uma estrada muito vasta, que cortava desde o norte da Argentina e acabava chegando na fronteira com outros países. Seria um local perfeito para um maníaco agir. E o modus operandi desses assassinatos, sempre muito parecidos, gera essa estranheza, que sim, poderia ser um serial killer agindo na região. E vocês, o que acham que seria? Bom, pessoal, esses foi alguns casos que aconteceram na Argentina, desde serial killer a desaparecimentos. Espero que tenham curtido. Esse tipo de coisa mostra que nenhum país está a salvo de ter os seus monstros agindo. E que, infelizmente, casos ruins como esses acontecem em todo lugar. Provavelmente eu vou gravar outros vídeos relacionados a países assim. Penso em fazer casos do Japão, casos da Índia, Coreia e por aí vai. Mudar um pouco dos Estados Unidos e Brasil, que normalmente são bem explorados, né? Mas por enquanto é isso. Espero ter curtido o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal para mais mistérios e até a próxima.